podemos ver nessas pragas, nesses capítulos, uma antecipação do que é o julgamento de Deus sobre o mundo. Pois o efeito do julgamento de Deus é o mesmo. Morte, para aqueles que recusam a escutar a palavra divina, e vida para aqueles que a escutam e confiam nela. E vai ser exatamente esse o caso do faraó e o caso de Israel. A liberdade humana é o tema principal desses capítulos. Uma pequena introdução, então. A gente deve, nesses capítulos, nos preservarmos de dois erros. Um erro maximalista e um outro erro minimalista. Então, esse erro maximalista por excesso consiste num materialismo exagerado dessas pragas do Egito. Ou seja, conceber essas pragas, todos os detalhes das pragas, com um valor realmente histórico. Não parece ser essa a intenção do autor, que juntou e sintetizou as diversas tradições da fuga do Egito. Então, há, portanto, nessas pragas, alguns efeitos de fato retóricos, hiperbólicos, dramáticos. Então, esse é um erro maximalista. Ver tudo nisso, em todas essas pragas, em todo detalhe delas, um valor histórico. E um erro minimalista consistiria em negar todo o fato milagroso dessas pragas. Então, um erro por excesso e um outro erro por defeito. Esse erro por defeito, ela se afasta bastante do texto, pois Moisés é realmente o enviado de Deus diante do faraó para cumprir efeitos milagrosos capazes de provar a sua missão divina. Então, a gente viu semana passada, Moisés, ele sente a boca pesada. E Deus fala que ele estará na boca dele. A gente também viu a vara de Moisés, que através dela o faraó vai reconhecer que Moisés é um enviado de Deus. Então, de fato, há milagres. Há fatos que excedem a natureza. Algumas pessoas vão argumentar que essas pragas do Egito, elas não são milagrosas porque elas não são contrárias a efeitos naturais que já acontecem no Egito. Então, as pragas do Egito, elas estão já acostumadas pelas pessoas que lá vivem. Só que eles se esquecem que esses fatos, de fato naturais, que podem acontecer no Egito, eles excedem tanto no seu modo, quanto no seu tempo, na predeterminação, no seu momento. Então, mesmo se esses fatos são de fato, podem acontecer naturalmente no Egito, gafanhotos, moscas, eles excedem quanto ao seu modo, a maneira que eles acontecem e o momento que eles acontecem. Então, muitas pessoas vão interpretar a passagem do mar do Egito explicando por causas naturais. Mesmo se isso for verdade, acontece bem no momento em que Israel precisava passar. E bem no momento em que Moisés bate o cajado. Então, assim, mesmo que essas pessoas tentem
explicar por fatos naturais, pelo momento que elas acontecem, pelo modo que elas acontecem, não tem como não ver nisso um milagre. E essa interpretação minimalista de negar todo fato milagroso também esvazia uma lição teológica muito importante, que certamente o autor quis nos ensinar. Qual é esse ensinamento? É que essa revelação cósmica que acontecia antes de Moisés, ou seja, Deus fala pela natureza, pelo dilúvio, pelos patriarcas, Deus fala pela natureza. Agora acabou. Agora a gente entra numa nova revelação, a revelação profética. Deus fala ao homem de agora em diante de uma maneira nova. Os seus sinais são cada vez mais claros e precisos. Então Moisés realmente é uma barreira que começa uma nova era. Assim como Abraão começou uma nova era, Moisés vai começar uma também. E esse modo de presença profética é diferente. Ele não pode vir sem que se aconteça sinais. E é o que vai acontecer com todo o livro do Êxodo. Então essa maneira minimalista, ela evacua, ela esvazia essa lição que o autor certamente quis nos dar. E minimaliza a história. Bem, vamos entrar agora no sentido realmente, esse ensinamento que essas pragas querem nos dar. Então Deus nessas pragas, ele se revela como ele nunca tinha feito até aqui. Deus se mostra como juiz de toda a terra. Deus é fonte de toda a liberdade. Já no livro dos Gênesis, capítulo 18, versículo 15, Sara vai falar o seguinte: não, acho que eu anotei errado. Ah, sim. Então é Gênesis 18, 25. Então Abraão aproximou e disse: longe de ti fazeres tal coisa, fazer morrer um justo com um pecador. Está falando com Deus. De modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, já aqui no Gênesis, a gente tem esse termo que é juiz de toda a terra. Só que essa revelação de Deus como de fato aquele que pertence toda a terra, todo o povo, ela está ainda muito obscura para as pessoas. Deus ali é o Deus do povo de Abraão, mas os outros povos também têm os seus deuses, ou seja, está muito pequena ainda essa revelação. E agora, com as pragas do Egito, isso vai crescer. Então Deus realmente vai ser aquele que governa todas as coisas da terra. Todas as coisas pertencem ao Senhor. A terra pertence ao Senhor e toda a sua plenitude. Esse é o Salmo 24. Vou ler para vocês.
Uma das mais belas coisas da Escritura é que, estudando o livro do Êxodo, a gente toca em tudo, né? Porque o autor é o mesmo, é o Espírito Santo, que escreve toda a Escritura. Mas olha o Salmo 24. A terra pertence ao Senhor e toda a sua plenitude. De Yahvé é a terra e o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. É o Salmo 24, mas na salmodia hebraica. Então, às vezes, a Vulgata ela vai trazer com o Salmo 23. Eis o objetivo dessa narrativa: fazer compreender o leitor que Deus transcende toda criatura, que Ele é o único e sempre presente na criação, e que Ele julga os atos de todos os homens. Então eu cito: a fim de que tu saibas que ninguém é como Yahvé, que eu sou Yahvé no meio de ti, Egito. Então Deus falando. A jurisdição de Deus não é apenas em Israel, mas ela se estende por toda a terra. A vida vem àqueles que escutam a sua palavra e a morte àqueles que a rejeitam. E através do faraó, o Deus vivo do Egito, então o faraó era considerado um Deus no Egito, o Deus com D minúsculo, o Deus vivo. Todos os deuses minúsculos também do Egito serão mortos e serão julgados e condenados. Os egípcios, pretendendo obter a vida para seus filhos, tiranizando o Deus verdadeiro, vocês se lembram bem, né? Israel era tiranizado, mas eles obtêm a morte. Então, eis aqui um ensinamento muito forte do livro do Êxodo: Deus é o Deus de toda a terra, de todos os povos. Nada se compara ao Deus de Israel. Vamos entrar agora propriamente nas pragas do Egito. E o que a gente vai descobrir nas pragas é algo muito interessante. As pragas do Egito, elas são como uma anticriação. A gente vai ver que aquelas 10 palavras criadoras que a gente viu no livro do Gênesis, elas vão ter uma relação com essas 10 pragas. Então é como se as pragas do Egito a gente voltasse ao caos original que a gente viu no livro do Gênesis. Então Deus criou o mundo visível. Ele colocou o homem como chefe, cabeça do mundo, como aquele que deve governá-lo e dominá-lo. Não para ele mesmo, para o homem, mas, em última instância, para Deus. Ora, se o homem se esquece dessa finalidade, se ele se desvia a criação do seu fim último, que é a glória de Deus, a criação, ela mesma, vai se tornar hostil ao homem. Aquilo que foi dado ao homem como fonte de vida, tornar-se-á uma fonte de morte. E o termo, o fim de tal processo mortífero, é a destruição da própria criatura. Então a criatura que foi feita para o homem, para Deus, mas para que o homem ordene as criaturas para Deus, o homem se desordenando de Deus, as próprias criaturas vão se desordenar do homem. A gente já viu isso com o dilúvio, nos tempos de Noé. Então, não sei, a gente passou rápido sobre Noé, mas eu cheguei a mencionar que a terra estava um caos, né? E Deus decide, pelo dilúvio, fazer uma nova vida, ter um novo começo. E isso vai se repetir mais uma vez agora no Egito. Essas pragas constituem assim um retorno
progressivo ao caos original da criação. Elas são uma anticriação. Então há uma correspondência entre as 10 pragas do Egito e as 10 palavras criadoras de Deus. Então são 7 dias da criação, só que são 10 palavras que são pronunciadas. E há uma correspondência. Só que é no sentido inverso, né? As palavras da criação são criadoras. As pragas do Egito são destruidoras. As pragas atingem os elementos mais naturais do cosmos, do mundo, e em seguida elas se aproximam cada vez mais do homem. Elas são cada vez mais mortais ao homem. A primeira praga, as águas do Nilo, o rio que é fonte de vida, se tornam sangue. E em seguida, a segunda praga, as rãs. As rãs que inundam todo o Egito, que se proliferam em todo o Egito. Isso nos lembra muito a segunda e a terceira palavra criadora, aquelas palavras que justamente separaram as águas primordiais. Depois temos os mosquitos e as moscas, terceira e quarta praga. O que também nos lembra muito a terceira palavra criadora. Em seguida, temos a praga dos animais. Uma peste que atinge todos os animais. O que nos lembra agora a sétima palavra criadora, quando Deus cria os animais. Os animais são criados a serviço do homem. Agora os animais perecem. A sexta praga são as úlceras. Então, a partir dessa sexta praga, a gente tem algo novo. Antes, as pragas atingiam elementos naturais, passaram aos animais e agora passam aos homens. Então, as úlceras. Na sétima praga, os homens também são atingidos, no meio da sua subsistência natural, a fome. Então, a chuva de pedras, que é a foto que eu coloquei no convite. E mesmo os homens, eles começam a morrer. Na oitava praga, a dos gafanhotos, continua a destruição dos meios de subsistência do homem. Os seres inanimados e animados se revoltam contra o homem que se revoltou contra Deus. E, olha que interessante, a nona praga, as trevas. Há uma escuridão completa no Egito. Olha, eu vou ler para vocês essa praga que é muito interessante. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu e haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Quem apalpa uma treva? Como? Mas para demonstrar a escuridão. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Muito semelhante às trevas, né, que houveram também com a morte de Nosso Senhor. Um não via o outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, em toda a parte onde habitavam os israelitas havia luz. A gente pode até fazer um paralelo com quando os soldados vão
buscar Jesus no Horto das Oliveiras. São João diz que os soldados vão com tochas. Ele não fala nada dos discípulos. Os soldados precisam de tochas, eles estão na escuridão, enquanto os discípulos estão com a luz do mundo, que é nosso Senhor. Eles não precisam de luz nenhuma. Mas essa é a praga das trevas. As trevas são como um último aviso. Ou o faraó deixa o povo hebreu partir para o culto de Yahvé, Deus, ou a morte atingirá diretamente o povo. E é, infelizmente, o que vai acontecer. Infelizmente para o faraó. Eu quero que vocês notem um detalhe também interessante. Deus pede para o faraó deixar o povo partir, não para ele ficar à toa, mas para que ele ofereça um culto para ele no deserto. Ou seja, o trabalho, de Deus é um trabalho que deve nos dar alegria. A liberdade, que Deus nos libertou, como diz São Paulo, não é para a gente ficar à toa, mas para a gente louvar a Deus. Isso vale um pouco também, se a gente for aplicar a nossa vida, ao descanso, às diversões, o repouso. O repouso é necessário para nós. Quem não se repousa, quem não se diverte, acaba quebrando, como um arco. Se a gente estende muito, ele quebra. Então é necessário o repouso, mas o repouso é para a gente trabalhar melhor. A gente voltar com mais ânimo para o serviço de Deus. Nosso dever de Estado, nosso dever em família. Então, para isso que serve o repouso, as diversões. Bem, vamos entrar agora em outro tema que é super interessante nesse livro, que é a questão da liberdade humana. Deus fala várias vezes: eu vou endurecer o coração do faraó. Além da relação íntima que há entre o homem e a criação, que a gente acabou de ver, o livro do Êxodo também nos ensina a relação entre a liberdade infalível de Deus, sempre ordenada ao bem, à ordem, à vida, e a liberdade falível do homem, que pode escolher o mal, a desordem, a morte, mas que não pode, de maneira alguma, escapar da providência divina. Isso não. Da sabedoria divina. E esse livro do Êxodo é um dos livros que mais demonstra isso. Toda a Escritura demonstra que nada escapa da providência, mas o livro do Êxodo é especial. No fim, a perda é sempre do homem. E vocês se lembram bem, da aula passada, que a gente citou a palavra kabod, que é o peso, Moisés tem a boca pesada, Deus vai fazer a boca com o peso de Deus, então é um outro peso. Então essa palavra kabod vai ser muito importante para a gente ilustrar isso que eu quero dizer. O peso, o livro do Êxodo usa o peso das pragas, vai se agravar cada vez mais. E o coração do faraó vai se tornar cada vez mais pesado, kabod, mais inerte, mais insensível à palavra de Deus. Cada vez que as coisas acontecem, que são cada vez pior, mais o faraó se torna com o coração pesado. É a palavra que o livro usa. Pesado. Só que é engraçado, porque parece um jogo de palavras. Esse peso do coração do faraó vai se contrapor com o peso da glória de Deus. Então, um primeiro ponto nessa questão da liberdade humana e da liberdade divina: as pragas pesadas, reveladores de um coração pesado. Tanto as realidades exteriores e visíveis, como a boca de Moisés, a servidão, as pragas, quanto as realidades interiores invisíveis, como o coração do faraó,
elas são pesadas. Isto quer dizer que as realidades exteriores são, na verdade, um espelho daquilo que é o interior do homem. Ou seja, a gente vai ver que essas pragas no Egito, na verdade, elas são uma manifestação do que é o coração pesado do faraó. O Senhor Deus age cada vez mais com uma mão forte contra o faraó. Então aqui a gente vai ver muita desse termo, mão forte. Mão forte. Braço estendido. Pois ele é realmente o Todo-Poderoso, o Criador, o Juiz. De fato, se o faraó ordena que a vida se torne cada vez mais pesada para os hebreus, então vocês se lembram da hora passada, o faraó quer tiranizar os hebreus, tornar a vida deles pesada, mais se manifesta o peso que ele mesmo tem do coração. É um coração imóvel, incapaz de se adequar à realidade, à verdade. O faraó não age diferentemente dos tiranos dos nossos dias. Façam essa comparação. Mais o poder do faraó é ameaçado, mais ele comete iniquidades para tentar guardá-lo. Quanta semelhança, com os nossos poderosos de hoje. Mas a realidade se revela contra essas pessoas, mas eles se fecham no mundo dele narcisista. Mas eles querem esconder a verdade. Só que o resultado é sempre o mesmo, tanto quanto foi para o faraó, quanto para nós hoje. Eles sempre caminham essas pessoas para a morte deles e para a manifestação da verdade. E claro, isso, com esses poderosos do nosso tempo, porque eles lidam com coisas muito importantes, muito altas, mas vale para nós também, mesmo que nós lidamos com coisas pequenas. Eis aqui uma verdade importantíssima ensinada pelo livro do Êxodo. Os maus exteriores com que Deus fere os homens não são explosões de cólera de um Deus que é vingativo. Não são castigos puramente exteriores, como os homens podem infligir a outros homens. Mas, na verdade, eles são sinais, avisos. Eles são um sintoma de um mal espiritual muito mais grave que todos os males exteriores. É a cegueira do coração. Eis o pecado por excelência, o pecado que o Evangelho vai designar como pecado contra o Espírito Santo. É a cegueira para reconhecer a verdade. O fruto do pecado é a morte, já que o pecado faz o pecador sair da vida real. Ele vive num mundo que não existe. Ele se fecha ao mundo real para viver no seu mundo. Eu já citei aqui para vocês várias vezes nos sermões, quanta semelhança com o mundo que a serpente propunha a Adão e Eva. Vós sereis como deuses. É um mundo que não existe. A morte procede do pecado por uma necessidade intrínseca e não com uma pena despótica de Deus. Isso eu quero que vocês entendam. Então, qual é esse ensinamento capital? Quando Deus nos faz sofrer, morrer, ou quando a sua mão se torna pesada para nós, pode ser porque o nosso coração já está pesado, de um peso mortal,
do peso do pecado que conduz à morte. A pena que nós sofremos tem um valor de aviso. E se o pecador não a escuta, a morte é certa. É claro que nem toda pena tem um valor de aviso, como a pena que nosso Senhor sofreu. E que nós sofremos também muitas vezes. A pena que nós sofremos muitas vezes tem um valor redentor. Mas uma coisa não exclui a outra. Tem um outro ensinamento ainda. Deus não é um manipulador, ou seja, Deus não exerce sobre alguém, no caso do faraó, uma pressão intolerável, uma coação exterior que conduziria a que ele ceda à sua vontade. Não. Deus não precisa agir assim como o homem age. Deus não é um homem, não é um tirano, mas ele avisa o pecador. Então a vontade de Deus não se opõe à vontade humana. Deus age no interior do homem. Deus sempre faz as coisas para que o pecador se converta. Mas ele não age no lugar do homem. O faraó exige coisa impossível, milagres, e acontece. Ele vê tudo que Moisés está fazendo, tudo que atinge o seu povo, só que ele não reconhece. Ele não é da verdade, ele não fala jamais a verdade. O faraó é aquele que dá por uma mão e pega com a outra. Ele é um manipulador, um dissimulador. Ele quer controlar as pessoas, mas não é assim que Deus age. A gente vê. Deus pede a conversão do homem no mais profundo dele, no interior, realmente. Vamos entrar agora também num outro ponto muito importante, que é a permissão do mal. É um grande mistério. Mas vamos tentar penetrar um pouco nesse mistério do mal. E a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: qual é a relação entre a onipotência divina e a liberdade humana? É claro que o faraó é livre. Ele poderia deixar os hebreus partir. Tudo convida a que ele faça isso. Mas ele não faz. Ele se torna culpável, não só para si, mas culpável para todo o seu povo. A narrativa, os relatos do Êxodo nos diz várias vezes que o faraó endureceu o coração, que ele se obstina no mal e por sua própria vontade. A nossa dificuldade vem do fato que esse endurecimento do coração do faraó é atribuído a Deus. Várias vezes Deus fala: eu endurecerei o coração do faraó. A gente não pode ignorar essa dificuldade, mas procurar uma explicação plausível. É uma explicação difícil, mas que a gente pode encontrar. Quando uma criatura abusa da sua liberdade e escolhe o pecado, Deus é causa de toda bondade do ato, toda bondade ontológica. Ele mantém no ser aquilo que há de bom na coisa. E lembrando, nada é um mal absoluto, sempre há algo de bom. Mas a deformidade moral do ato vem apenas do homem. É aquela frase também que eu já citei para vocês várias vezes. Ó Israel, a tua salvação vem de mim, Deus falando, e a tua perdição
vem de ti. Deus não causa o ato desordenado, nem indiretamente e nem diretamente. Então alguns vão pensar que Deus causa o mal indiretamente. Não, isso também é um erro. Tudo que o ato tem de privação do bem, ele vem de um não ser, do homem apenas. Cometer um pecado é, no fim das contas, fazer o nada, fazer um não ser. E o que podemos ganhar fazendo nada? A gente ganha o próprio nada. Contudo, essa atualização no ser não é suficiente sozinha para justificar essas expressões do livro do Êxodo. Porque o livro diz exatamente: Deus é dito como positivamente como aquele que endurece o coração do faraó. Então não é, por exemplo, como se Deus, se o faraó tivesse endurecido o coração e Deus apenas deixasse, né? É dito aqui que Deus endurece o coração do faraó positivamente. Podemos dizer que endurece o coração do faraó não como uma causa imprópria, então Deus endurece o coração do faraó como uma causa ocasional, que a gente vai chamar. Ele dá a ocasião para que as más tendências entrem no coração do faraó, recusando ou não fornecendo certas graças às quais ele poderia dar, mas não deu. Eu vou falar um exemplo para que vocês possam compreender. Uma comparação. Imaginem um general que está ocupando um campo de guerra, um campo de batalha. E por razões estratégicas, visando um bem maior, visando uma maior glória na vitória da guerra, ele abandona esse terreno que ele havia ocupado, que ele estava ocupando. Ele sabe que se ele desocupar esse terreno, as tropas do inimigo vão vir imediatamente avançar e vão ocupar esse terreno que ele desocupou. Então, o general, saindo desse terreno, ele dá a ocasião para que o inimigo ocupe o terreno, tirando as suas tropas dele. Só que seria um erro pensar que o faraó, que o general, mesmo indiretamente, foi causa do avanço do inimigo. Não foi o faraó ou não foi o general que moveu as tropas do inimigo. O general apenas saiu do terreno por uma estratégia de guerra. A única causa desse avanço do inimigo, no sentido próprio, é a vontade do próprio inimigo. Por seu julgamento, Deus não envia à luz a sua graça àqueles a quem ele encontra um obstáculo. Porque eles se fecham à graça, eles criam um obstáculo à graça. E que Deus permite, em vista de um julgamento. E é desta maneira que ele pode ser causa da cegueira e da dureza do coração do faraó. Então Deus é essa causa ocasional. Uma coisa difícil de se entender é o mistério do mal que a gente está tocando aqui. Mas eu acho que esse exemplo pode ser interessante. Nada escapa da vontade divina, mesmo o pecado. Nenhuma liberdade criada pode ser subtraída do plano divino.
E esse endurecimento do coração do faraó não surpreende Deus. Deus conhece todos os acontecimentos antes que eles aconteçam. E ele os integra no seu plano de salvação. Então Deus permite esse endurecimento do coração do faraó, visando a manifestação da sua maior glória. Pelo que acontecerá com o Egito. A sabedoria de Deus, a onisciência de Deus, a ciência de Deus, ela se estende mesmo aos futuros contingentes do livre-arbítrio humano. Isso é ensinado em termos claros. Tudo se cumpre conforme o que Deus havia dito. Então Deus havia dito, vai lá Moisés, faça tal coisa, mas o faraó não vai aceitar. Deus sabe. Para Deus nada é uma surpresa. E resistindo obstinadamente à palavra de Deus, o faraó não ganha nada, mas torna-se, apesar dele e para sua própria infelicidade e do Egito inteiro, um instrumento vivo ao serviço de Deus, apesar dele. Isso é um pouco também conforme o papel de Herodes no Evangelho de São João. Herodes, exercendo um papel de juiz e julgando Jesus Cristo, é ele mesmo que está sendo julgado por Jesus Cristo. Então, quando a criatura não coopera com a vontade de Deus, ela vai acabar fazendo a vontade de Deus, apesar dela, mas para o mal dela. Muito bem. Agora, vocês vão entender mais. Vocês vão entender pouquinho a pouquinho mais essa questão do porquê Deus endurece o coração do faraó. Agora a gente vai entrar na 10ª praga do Egito, que é a mais importante, que é a morte dos primogênitos, os primeiros filhos. É a praga mais grave, da que mais está repleta de um sentido teológico profundo. A descrição dessa praga é bem breve, só que ela é precedida de uma longa passagem relativa à festa da Páscoa. Notem isso. E não é por acaso. Igualmente, na expulsão dos israelitas do Egito, o relato é seguido de uma descrição do ritual pascal, dos ázimos e das prescrições relativas aos primogênitos dos homens e dos rebanhos. Então, a 10ª praga, ela é como que enquadrada pela festa pascal e os rituais que devem acontecer dos primogênitos. Ela está no meio dessas duas coisas. Esse detalhe litúrgico é muito importante, pois ele vem mostrar que sem ele a gente não entende bem o que realmente aconteceu nessa 10ª praga. A morte dos primogênitos está ligada à Páscoa de Deus, do Senhor, à festa dos ázimos e à saída do Egito. Esta praga põe a questão da justiça divina em relação ao inocente. Então, porque a gente vê essa praga, fala, poxa, Deus castigou, tantas pessoas inocentes por conta do faraó. Só que, como a gente viu, a gente não pode esquecer que tudo entra no plano divino da salvação. E a gente pode tirar 3 ensinamentos dessa 10ª praga. O primeiro é o seguinte: toda vida humana é sagrada, pois ela é a imagem e a semelhança de Deus. Toda vida humana está destinada à comunhão com Deus, à vida de Deus. Somente Deus possui o poder de tirar a vida humana. Nenhum homem pode intervir.
Se um homem tenta intervir na vida humana, o resultado será a proliferação da morte, pois Deus guarda a vida humana em estritos limites. E quando a ação do homem quebra esse limite que lhe foi dado, o homem mesmo prova da morte. Então, assim, por ter tentado um genocídio dos filhos dos hebreus, o faraó vê uma multidão de egípcios morrer, começando pelo seu próprio filho primogênito. Isso também a gente pode ver, não sei se vocês se lembram, aula passada, das parteiras, né, que o faraó ordena a morte das crianças. E mesmo Herodes, com Jesus, Herodes ordena a morte das crianças, e isso serve para o próprio mal dele. Ele prolifera a morte no próprio reino dele, só que ele é cego, ele não vê. Então o faraó vê morrer uma multidão de egípcios, porque ele buscou a morte. Eis também aqui um grande aviso aos poderosos e grandes governantes do nosso mundo. Se tentarem manipular a vida na sua raiz, a morte proliferar-se-á no seu próprio governo e no seu próprio poder. Um segundo ensinamento. A morte é apresentada como resultado, como uma pena do pecado do faraó a todo o povo. E aqui talvez é uma das coisas que mais nos inquiete. Como a pena de um pode se reverter para a pena de todo um povo? Isto, absolutamente falando, quer dizer que a morte eterna é o maior mal que pode existir. Essa deve ser a nossa conclusão. Como vimos, os males exteriores são sinais de males interiores. Se os males exteriores acontecem sem que os males interiores estejam presentes, eles não são nada, eles não nos atingem. Ora, se estes homens morrem, e se eles morrem durante a noite, depois das trevas, é porque o despotismo do faraó, que se considerava um deus, já gerava em todo o seu povo uma camada de erros, superstições, idolatrias, que se proliferavam em todos os filhos do Egito, numa prisão moral bem pior que a morte. Ou seja, os egípcios, essa primeira visão é interessante, os egípcios eles podem, por culpa do faraó, terem aderido a esses pecados do faraó. E a gente pode ver a mesma coisa nos nossos regimes totalitários do nosso tempo. A pior coisa que esses regimes geram não é a fome, a necessidade material e mesmo a morte, mas é a fraqueza das pessoas em buscar a verdade. São espíritos inertes. Esses são espíritos forçados a crer na mentira, a parecer viver numa vida ilusória. Cria-se uma estrutura de pecado, quase impossível de sair. Então, eis uma mensagem ao faraó e a todo o povo: acordai, querendo fazer meu filho primogênito escravo, então Israel, como se Deus estivesse falando, todos os vossos filhos é que serão escravizados. Vós quereis matar meus filhos, mas sois vós que sereis os verdadeiros mortos. A gente pode entrar um pouco aqui, não é tanto o tema, mas um pouco da pena do pecado original.
Foi uma pena pessoal em Adão, mas uma pena herdada em nós. Bom, daqui a pouco a gente pode ver isso. Mas um terceiro ensinamento também. Ninguém, mesmo os homens mais elevados em dignidade e poder, peca por si somente. A morte não é apenas uma necessidade biológica, mas é uma justa sanção do pecado. O homem é naturalmente social, isto é, ele não é feito para viver sozinho, mas em sociedade. Ele depende de uma sociedade para a sua educação, a sua conservação, e deve dar um retorno para a sociedade. Isto quer dizer que se um homem age bem, toda a sociedade ganha com ele. E ao contrário, se ele age mal, toda a sociedade perde com ele, especialmente aqueles que são mais próximos dele. Mas alguém é elevado em grau de autoridade na sociedade, mas as suas ações têm consequências sobre ela. Se ele escolhe o bem, os que estão abaixo dele terão a vida. Se ele escolhe o mal, eles terão a morte. Isso será todo o ensinamento do livro do Deuteronômio. Não há pecado ou bem solitário, mas tudo é conjunto. Deus estabeleceu os reis, os governantes, como tendo uma responsabilidade muito importante sobre o bem comum. Todos os egípcios veneram o faraó como um deus e pensam dever tudo a ele. Pois bem, sem contradizer o que há de falso e exagerado nessa ideia, Deus confia ao faraó a responsabilidade do bem de todo o Egito, começando pela parte mais cara, os primogênitos. Pelo faraó, ou a vida se multiplicará, ou a morte. Mas o que a gente deve prestar atenção é que essas pessoas, os primogênitos que são mortos, eles não são mortos punidos no lugar do faraó, mas eles são como que englobados na pena do faraó. Por quê? Porque diante de Deus, o faraó e os egípcios são um todo. Mas não significa que esses que morreram têm uma pena pessoal, uma culpa pessoal. A culpa é só do faraó, pode ser pessoal de alguns, mas todos levam a pena, porque eles são uma sociedade. Um pouco difícil compreender isso na sociedade moderna, onde cada um é individualista. Mas essa é a questão, é a doutrina do bem comum. Onde a gente não tem bem comum, a caridade não desenvolve. Resumindo, a morte dos primogênitos do Egito nos lembram 3 verdades fundamentais. A primeira, Deus é o mestre da vida, do começo e do fim da vida, e se o homem quiser dominar a vida colocando-se no lugar de Deus, ele fará somente com que a morte se prolifere. Segundo ensinamento, a morte física não é o maior mal que pode existir, mas a morte eterna vinda do pecado. E às vezes Deus utiliza do recurso da morte para a conversão das outras pessoas. E terceiro ensinamento, ninguém peca sozinho, mas as consequências do seu pecado atingem toda a sociedade, especialmente aqueles que lhes são mais próximos. Se a gente for fazer um paralelo para a nossa sociedade,
a gente é um pouco fruto da nossa sociedade. Então a gente tem que lutar. Primeiro se dar conta, né, de que a gente é um fruto da nossa sociedade e lutar contra isso. Com humildade, mas lutar. Em todas essas consequências, Deus mostra aquilo que Ele é, infinito em justiça e em misericórdia. Porque Ele é infinitamente justo, Deus quer a sanção do pecado, isto é, a morte, que é a consequência natural do pecado. Que ela atinja não somente o homem que peca, mas todos, enquanto todos participam e formam um todo. Do contrário, Deus negaria a própria criação natural. Mas também, porque Ele é infinitamente misericordioso, Deus se serve mesmo da morte, do maior mal natural que possa atingir o homem, para salvar os próprios homens. Para que eles se deem conta, uma última tentativa de tirar o homem da miséria, da cegueira do seu pecado. Então a morte não é o maior mal. O maior mal é a morte eterna, é continuar no pecado, como o Faraó. Os primogênitos morrem, certo, mas, quem sabe, todas essas pessoas não foram salvas para a eternidade. Mas em todo caso, a morte dessas pessoas é o que vai servir para libertar Israel. Israel vai conseguir ser liberto, enfim, o Faraó vai libertar e vai deixar Israel partir para fazer um culto para Deus no deserto, só que ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender, vai mandar o exército dele atrás de Israel e na próxima aula a gente vai ver essa passagem no mar.